Teremos agora, portanto, o primeiro painel do nosso 15º Congresso, cujo tema é Questões relativas ao meio ambiente do trabalho no campo. Os nossos expositores são o Dr. Erivelton Fontana de Latte, Dra. Norma Sueli Padilha e Dr. Lorival Ferreira dos Santos. Para coordenar os trabalhos, temos Sua Excelência, o desembargador decano do TRT da 15ª Região, Dr. José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza. Bom dia a todos. Vamos retomar os trabalhos deste nosso 15º Congresso de Direito do Trabalho Rural, Congresso Rural de Direito do Trabalho e vice-versa. Peço a todos que, por gentileza, tomem seus assentos, porque nós estamos, infelizmente, um pouco atrasados. O primeiro dia de congresso é sempre assim, atrasa alguma coisa, mas como nós vamos entrar num tema extremamente palpitante e do momento, que é a questão do meio ambiente do trabalho, acredito que todos nós ficaremos muito atentos com os ensinamentos que iremos agora receber. Eu gostaria de agradecer à presidência do tribunal, ao desembargador Renato Burato e ao desembargador Pancotti pela deferência, pelo carinho de me convidarem para presidir esse painel. E eu faço do mais profundo do meu coração esse agradecimento e eu os considero amigos queridos e respeitados. E vamos, então, fazer um breve esboço do nosso primeiro painelista, que é o Dr. Erivelton Fontana de Latte. É assim que se diz seu nome. Fiquei sabendo, há pouco, conversando com o Dr. Erivelton, que ele tem origem, descendência holandesa, do Paraná. E mostra exatamente aquela ancestralidade desse povo que veio ao Brasil trabalhar especificamente na área rural. E depois, evidentemente, que desenvolveu a agroindústria e na área de laticínios, principalmente, não é? O doutor Erivelton é graduado em Educação Física pela Universidade Estadual do Mato Grosso, de Ponta Grossa, é mestre em Engenharia de Produção com ênfase em Ergonomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também se doutorou em Engenharia de Produção na Unimep, na Universidade Metodista em Piracicaba. Atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, diretor do setor de saúde e o que o traz neste congresso, exatamente tratando do ambiente de trabalho, é a condição humana do trabalhador rural. O ambiente adverso, particularmente de certas atividades no campo, como é o do cortador de cana, por exemplo. Isso que vamos agora ouvir do ilustre professor está ligado a um preceito constitucional, e ontem nós comemoramos 23 anos da Constituição Cidadã, e lá num dos incisos fala sobre o trabalho penoso. Os senhores se lembram disso? Faz 23 anos que não se ouve isso. E nós convivemos diariamente com o trabalho penoso. Tem o trabalho penoso lá no Nordeste, por exemplo, não só na cana, mas nas salinas. Quem trabalha com aqueles... o babaçu, que tem uma poeira semelhante,
dos calcários que fazem o pulmão ficar petrificado. Há uma série de questões no mundo e no ambiente do trabalho, e o trabalho penoso é isso, que se esquece. O ser humano, que é a chave da busca da justiça no ambiente de trabalho, conciliando-a com a livre iniciativa, às vezes nós temos simplesmente ignorado, passado por cima disso tudo. E vamos então, e eu não sou palestrante, evidentemente, a gente se empolga e quer falar, me perdoe. Então vamos, sem mais delongas, ouvir o doutor Erivelton. Bom dia a todos. Agradeço primeiro ao doutor Lorival, já sou, acho que velho freguês aí do pessoal do Congresso, já é a segunda vez que me apresento, e sempre me coloco à disposição para passar um pouco do trabalho que a gente realizou, que eu acho que nessa questão da cana especificamente, no contexto do trabalho rural, ele vem ajudar vários momentos aí, acho que nas questões judiciais, dos embasamentos que são necessários aí para apurar alguns fatos ou para julgar, né, relativo ao trabalho não só da cana, mas a gente pode muitas vezes intensificar e colocar isso para outros trabalhos como na área rural. Então nós temos aí o título do nosso trabalho, Trabalho e Risco no Corte Manual de Cana-de-Açúcar, a Maratona Perigosa nos Canaviais, que foi uma tese de doutorado defendida no passado na Universidade Metodista de Piracicaba. Um trabalho aí demorou 4 anos e meio, em média um doutorado demora 4 anos, 3 anos e meio. Como nós tivemos um trabalho que extrapolou só a questão numérica, ele também foi um trabalho, além de quantitativo, qualitativo, e talvez aí a grande dificuldade de compilar dados com verbalizações, né, para concluir o trabalho. Então foi um trabalho muito cansativo também, na questão física, pela minha imersão praticamente lá na cana, durante pelo menos contados aí uns 60 dias, estando junto lá com os trabalhadores do corte da cana. Então terminou culminando numa tese de doutorado que foi defendida no passado. O professor Rodolfo Vilela foi meu orientador, ele está agora na Faculdade de Saúde Pública da USP. Então a gente pegou até o título, né? Aí todo mundo já sabe, cana é um dos principais produtos de exportações brasileiras, constitui uma opção de emprego e renda, especialmente para trabalhadores envolvidos nas colheitas. Como que chegou a esse trabalho? Na realidade, eu sou lá do Paraná, sou de uma região fria, e me chamava a atenção algumas reportagens que apareciam sobre alguns acontecimentos na cana aqui em São Paulo, e me questionava, por ser de formação da educação física, como que as pessoas não traziam uma analogia para o esporte, ao alto rendimento ou praticantes usuais, a questão da cana. E a discussão parece que ficava fechada na medicina do trabalho. E aí foi o contato com o Rodolfo, entender que era um setor complicado, né, de se fazer essa pesquisa, né, pelas questões culturais do próprio corte de cana, de como que essas pessoas vão para esse trabalho, né, os migrantes e tal. E lá do Paraná, que foi a proposta que surgiu para a tese de doutorado, eu não conhecia o Rodolfo, foi mandando um e-mail, e que a gente chegou aí a algumas considerações como os objetivos do trabalho, descrever a condição do trabalho real no corte manual da cana-de-açúcar para contribuir com as políticas públicas na área de vigilância e prevenção de agravos à saúde do trabalhador. Alguns específicos, como os determinantes do trabalho, identificar esses determinantes, não só na parte numérica, mas hoje eu vou me ater à parte numérica, discutir os parâmetros legais e normativos que envolvem essa atividade, desenvolver métodos que possam ser úteis para a normatização por parte dos órgãos governamentais e condições seguras de trabalho no setor. Então, na realidade, foi fazer um levantamento do que está acontecendo, já que a gente não tinha trabalhos, né, e na ciência, e é muito complicado, às vezes, você
E só pela questão da emoção, né? Se situar ao que acontece, por exemplo, numa determinada atividade, só pela emoção, sem ter dados ou uma metodologia específica para responder aquelas hipóteses que são formuladas. E a gente via na revisão de literatura que não existiam trabalhos que apontassem para qual método que foi utilizado para descobrir que ele, sei lá, caminha 12 quilômetros no talhão, que ele perde 5 litros de água, de suor, de eletrolitos lá. A gente não tinha muito a firmeza com relação ao método de investigação de alguns pesquisadores. Então, acho que isso foi a maior aventura do trabalho, determinar, traçar um método específico dentro de um conhecimento científico que possa balizar aqueles que vão usar esse trabalho para que tenha uma determinada garantia. Se bem que na ciência, né, essa garantia ela vai caminhando e às vezes correndo junto com às vezes o avanço tecnológico. A gente pode ter daqui a um tempo aparelhos que vão medir com mais rapidez alguns dados que estão sendo apresentados agora e que podem dar outros resultados. Então a gente naquele momento, que foi 2007, conseguiu algumas coisas relevantes e comprovadas por um método que hoje que no futuro, hoje ainda não, mas no futuro pode ser que mude uma relação pela questão tecnológica, né? Para isso, o trabalho se baseou, no seu início, numa revisão de literatura que eu não busquei da medicina do trabalho. Não tem como comparar um bancário, um professor, com um cortador de cana. Então, foi o primeiro rompimento que existiu na literatura. Pela magnitude do trabalho do cortador de cana, não é um médico do trabalho, desculpe se tem algum médico do trabalho aqui, mas não seria um médico do trabalho especificamente que ia estudar profundamente isso, e sim alguém ligado à parte da fisiologia do exercício, pelo envolvimento que esse trabalho tem com temperatura ambiente, com o gesto desse trabalhador, que é colocado a todo momento com movimentos corporais, aumentando a temperatura, aumentando o batimento cardíaco, todos os indicadores fisiológicos muito mais próximos à medicina, chamada hoje de uma sub-área da medicina, chamada medicina do esporte, do que propriamente a medicina do trabalho. E que muitas vezes me parece que na legislação existe essa, às vezes, uma analogia da medicina do trabalho, de um trabalhador que fica lá no ar-condicionado, muitas vezes buscando relacionar com esse trabalhador aqui rural que tem várias especificidades. Então, na revisão, a gente observou que existe já consagrado na literatura da fisiologia. Produção de calor é benéfica quando se exercita no ambiente frio. Ela auxilia a manter a temperatura corporal normal. Então, todo mundo, por exemplo, consegue emagrecer mais no inverno, porque o nosso organismo já está fazendo uma termorregulação para sobreviver ao ambiente frio. Então, se todo mundo quiser emagrecer, no inverno é muito mais rápido do que no verão. Então, a gente tem já uma produção de calor no nosso corpo, normalmente para manter as nossas atitudes corporais básicas. No entanto, quando se exercita no ambiente termoneutro, já com uma temperatura de 21 a 26, a carga de calor metabólica sobrecarrega consideravelmente os mecanismos que controlam a temperatura corporal. Então, existem alguns distúrbios que acontecem. Uma é a hipertermia, que afeta a vida dos indivíduos aparentemente saudáveis, de forma trágica, como atletas. Então, ali, dados de Bergeron, 2005. Militares, que é um exemplo muito clássico aí, que depois eu vou falar, e trabalhadores industriais. E aí, na literatura, a gente começa a achar, dentro do esporte, problemas, inclusive, com óbitos em temperaturas altas. Então, de 95 a 2001, 21 jovens jogadores de futebol americano morreram de insolação nos Estados Unidos. Durante um determinado período, temperatura muito alta. O equipamento do futebol americano, né, quem não conhece, é capacete, tem uma ombreira larga, e trabalha, o esporte é em céu aberto. Então, de 95 a 2001, 21 jogadores, todos saudáveis, que existiam, muito mais controlado do que no trabalho. O esportista é muito mais assíduo à parte de exames clínicos para não comprometer o seu desempenho. Então, 21 jovens morreram, atletas aí profissionais. Nós temos um problema sério com a população militar. No Brasil, a gente não tem dados, talvez por não conseguir entrar nas organizações
para fazer o trabalho, mas nos Estados Unidos existe uma taxa de incidência de hospitalizações causadas pela insolação aumentando nos últimos anos 5 vezes do que existia, ou não se tinha números. Altas temperaturas acima dos 25 graus em maratona são nocivas à espécie humana, então os médicos que são responsáveis por essa prova podem suspender ela, tá? Quando passa dessa temperatura, para conservar a saúde dos corredores. É uma regra, então, em algumas maratonas. O exemplo que a gente teve agora, há pouco tempo, foi na maratona de Chicago, quando corredores foram barrados na metade da prova lá pela polícia, já que não tinha como segurar o pessoal, estava fazendo uma temperatura muito alta e uma umidade muito baixa. Valores atingiram acima de 30 graus e umidade menor que 20, e a prova foi cancelada. Mesmo assim, aqueles que conseguiram completar pelo tempo, tivemos 5 falecimentos, 2 de prolapso da válvula mitral do coração, causas ainda não especificadas. Esse atleta Luke Roche, colapso perto da linha de chegada, então quando estava chegando a terminar a prova. E lá existe um controle da temperatura corporal, que é feita com um método não muito interessante, mas que é o temperatura retal, só que os atletas assinam um termo de compromisso quando vão correr essas maratonas, que vão ser monitorados com essa temperatura. No caso desse atleta, chegou no momento, quando deu o colapso nele, a 42 graus a temperatura interna dele. E os outros 2 com parada cardíaca e hiponatremia, que na realidade é um distúrbio que acontece com excesso de líquido corporal. A parada cardíaca também desse atleta, em 2000, na maratona de Chicago, também não foi explicada. Então, para a gente ver que existe falecimento, existe óbito, pode ser que em alguns momentos não se consiga investigar claramente isso, mas o caso do atleta ali que estava cruzando a linha de chegada, teve um dado ali já comprovante naquele momento, que era a temperatura de 42 graus. Então, ao realizar um exercício intenso no ambiente quente, o corpo pode perder mais de 1 litro aí de suor por hora. Quando, dependendo da temperatura corporal, isso pode se acentuar, perder até 3,5, né, que seria 2 a 4% do peso corporal. Acontece muito em boxeadores ou lutadores na hora da pesagem, que eles têm que estar um determinado peso, lá uma categoria até 80 quilos, e o atleta muitas vezes está lá com 81 quilos. Então, o que acontece? Um trabalho de desidratação nas últimas 24 horas da pesagem. Ele sai da sauna, vai fazer exercício, volta para a sauna, e não é hidratado, em sua maioria, não come absolutamente nada para pesar naquele dia. Então, o esporte tem várias, vamos dizer assim, exemplos que podem ser aplicados ao trabalho. Aqui, por exemplo, é obrigatório lá, no final de prova, que dá para notar à esquerda, que é um atleta, num tanque de gelo, que acontece muito para resfriar a temperatura. Hoje ocorre nas maratonas, isso é obrigatório. Esse atendimento ser rápido, né, que talvez aí é a grande problemática no trabalho rural, você tem um aparato disso. E hoje é usado essa coisa chamada crioterapia, que é o gelo, até para a reconstituição das microlesões causadas nas articulações, na musculatura do jogador, para recuperar para o outro dia, né? Pensar que existe também um efeito cumulativo, que nós só vamos ver se fizer um trabalho, a gente conseguir um trabalho, depois que esses cortadores, no caso, param de cortar, né? A gente viu que a vida útil aí deles varia de 10, 12, 15 anos, é mais ou menos como a vida de um atleta. Um atleta lá começa com seus 15, 16, mais profissionalmente com 17 anos e termina com 32, 31 anos. Ele tem uma média aí de vida com 15 anos de lesões e tal, e para isso tem todo um aparato para ele. E pensar que o trabalhador também, essa média aí de anos, por ser uma atividade extenuante aí fisicamente. Tem a questão dos equipamentos e vestimentas, né? No caso do cortador de cana, isso se acentua. Então, a gente pode pensar que as vestimentas, principalmente impermeáveis e sintéticas, a gente tem aí um tempo para elevar essa temperatura em 20 minutos, já aumentaria a temperatura corporal dele, diferente de vestimentas mais adequadas. Quem pesca aí deve saber muito bem, tem aquele camisão de pesca que é usado, né? Bem mais caro. Existem algumas tecnologias, o interessante do trabalho rural, que ao mesmo tempo ele anda na tecnologia para novas fórmulas
de crescimento de plantas, para ter uma produtividade maior, mas, ao mesmo tempo, tem a tecnologia vinda dos esportes, que pode ser aplicado, por exemplo, no caso das vestimentas, né? Simplesmente a questão aí da pescaria tem vestimentas específicas, no esporte tem camisetas chamadas dry fit, que conseguem não reter a sudorese do atleta. Então, algumas coisas que podem, de repente, ser pensadas, que nunca foram, de repente, na área. Então, o equipamento influencia demais, no caso do cortador de cana, mais ainda, né? Uma coisa sem volta são os dados aí da ONU, que confirma a tendência significativa de aquecimento no longo prazo da Terra. Nos últimos 10 anos, os 10 anos são os mais quentes já registrados. Então, desde 1998 até onde começou a ser registrado por volta de 1850, é o período mais quente, foi nos últimos 10 anos. Então, é uma tendência a aumentar a temperatura como um todo, né? Então, é um ambiente que vai continuar sendo dessa maneira, a gente não vai passar por uma mudança radical de esfriamento. O trabalho em si utilizou o método de análise ergonômica, chamada AIT, que é a parte mais qualitativa, que é a entrevista, Guérin, o método aí utilizado pelo pessoal francês. E o que a gente fez foi monitorar, na parte quantitativa, indicadores fisiológicos de produção dos cortadores de cana. Então, teve a revisão, que se baseou no esporte, em casos de pessoas que faleceram, que chegaram à exaustão. A exaustão que eu digo não o falecimento, mas medidas de exaustão, né? Pensar lá, é fácil ver uma exaustão, se vê qualquer jogo que tenha prorrogação, vocês vão ver um atleta lá com 10 minutos da prorrogação, já caído no chão, pedindo para alguém alongar, porque já teve cãibra. Então, a cãibra é um sinal do corpo para a exaustão, né? Então, o jogador de futebol ele é treinado para jogar 90 minutos, não para 120, não para 100, nem para 110. Parece muito pouco a gente pensar, não, mas só vai jogar mais meia hora. 10 minutos de incremento já muda totalmente o jogo. Então, a gente pensar que esses indicadores são muito importantes no esporte, por isso que são monitorados o tempo inteiro, né? Não é à toa que o Brasil ganhou uma Copa em 70, quando se preparou 90 dias para uma competição na altitude, os outros países não tiveram tempo nem aclimatação possível naquelas condições atmosféricas. Então, a gente fez uma frequência cardíaca, que é usado o polar, que é um frequencímetro usado na altura peitoral, sem o relógio. Talvez alguém conheça aí das academias que tem o relógio. Esse polar não tinha o relógio, porque eram kits de 10 que depois eram colocados numa interface e dava como se fosse um eletrocardiograma lá, tá? Sobrecarga térmica, que é o IBU-TG, né, famoso aí na literatura, o Captive, que vocês vão ver agora, e algumas medidas de associação. Então, a gente fez entrevistas. Aqui, como é que foi a parte... Não foi nada laboratorial, tudo foi campo. E talvez era o grande problema nos anos 70 e 80, quando foram prescritas algumas normas, porque tudo era laboratorial. Pegava o indivíduo, levava para o laboratório, tirava ele do gesto habitual dele e se fazia uma média ali do que, por exemplo, ele tinha de gasto energético. Hoje em dia, como melhorou os equipamentos, o campo está mais valorizado, seja no esporte, né? O esporte também passou por isso. Antes se treinava muito em academia, se fazia muita avaliação de atletas num laboratório, se viu que onde ele joga é no campo. Então, tem que estar lá com a chuteira, com a temperatura, com a grama. É lá que é interessante avaliar ele. E a mesma coisa a gente seguiu aqui. Vou passar os resultados. A gente chegou à conclusão que o pagamento por produção é como um estupim do desgaste. Não estou dizendo que ele que mata, mas ele, analisando junto com o esporte, o atleta faz aquilo, uma maratona, para baixar um tempo, para ganhar uma medalha, para ganhar uma premiação. A Maratona de Chicago pagava $50 mil para o vencedor. É o objetivo, é uma produção também, né? Então, é a compensação financeira. Como que isso vai ser gerenciado, fica mais para o futuro aí. E que, às vezes, é colocado, por exemplo, essa que a gente detectou lá, Natal motorizado, estimulando, né? Ele já estava no final de temporada, com efeito cumulativo de desgaste, né, esse trabalhador, e no final, como deu muita perda de trabalhador, o pessoal foi embora, a empresa fazia uma estratégia aí de dar uma moto, que é como se fosse no esporte aí o bicho, né? Aquele bicho lá no vestiário, se ganhar tal jogo, ganha mais ainda do salário, para o cara que já está extenuado, né? Então, isso aqui foi uma das partes qualitativas que a gente teve.
Aqui tem um trabalho da Verônica, que fez junto com a gente, da nutrição, que ela analisou alguns componentes de dieta junto com a gente lá, e foi o mestrado dela, na região de Piracicaba, mais especificamente em Elias Fausto. E um dado interessante é esse ali de baixo, chamado creatina quinase e ureia. Então, o que foi constatado? Todos os trabalhadores ganharam massa muscular. Então, em determinados momentos, eles melhoram a massa muscular e depois eles perdem. Eles começam a emagrecer muito, baixa muito a resistência, eles têm um desgaste que a nutrição não consegue repor, né, a alimentação, e é um desgaste chamado cumulativo, de final de temporada. E essa creatina quinase foi apontada em 75% dos trabalhadores. É um indicador biológico de desgaste. Então, no sangue, tinha lá um fator de desgaste deles. Mostrava isso. Esse indicador não poderia estar muito alto. Então, quando a gente descansa, depois que faz uma atividade física, fica um resíduo. E é muito pouco. No caso deles, sempre tinha esse resíduo, porque eles não descansavam. Eles trabalham 5 por 1. Né? Então, é diferente lá. De novo, o exemplo do atleta que joga no domingo, que é a competição-alvo, segunda-feira ele vai relaxar na hidroginástica, para retirar o ácido lático que ele acumulou naquele evento que foi domingo. O trabalhador da cana tem um dia para descansar e 5 para trabalhar, como se fosse todo domingo de jogo do atleta. Né? No futebol é assim, o cara joga quarta e domingo, porque é muito intenso naqueles 90 minutos. A gente fez essa análise aqui, que é talvez uma das atrações do trabalho, que a gente quantificou os movimentos dele. Então, a gente filmou, fez um software francês, os botões do lado, em cima do que ele faz de gesto. Então, como, por exemplo, caminhar, abraçar, jogar, né, na leira, cortar, preparar. Segmentamos isso e o que aconteceu lá? A gente conseguiu, daí, criar gráficos. Então, por exemplo, lá ele trabalha 42% em pé, ele tem 35% do tempo que ele trabalha, isto é, 1/3, mais que 1/3, em flexão de coluna. Né? Chamado trabalho efetivo, são 94%. Né? Então, beber, comer, deslocamento e pausa, que seria até fisiológica, são 6% do trabalho só. Ele, 94% do trabalho dele, é como se eu estivesse dando aula, 94% estou dando aula. Ele, 94% de jornadas de 8 horas, ele faz o corte da cana. Apenas 6% ele usa para essas micropausas aí. Aqui é como ficou no software. Aqui agregou, então, frequência cardíaca, lá, que é o último balãozinho, flexão da coluna e atividade de cortar. Então, deu para ver o pico da frequência cardíaca ao mesmo tempo que estava em flexão de coluna e a atividade era o facão tocando na primeira cana. Então, tudo isso o software colocou. Então, aí, nesse momento também a frequência cardíaca estava em 116 batimentos, o IBU-TG em 27, a temperatura ambiente 30, postura, flexão. Então, 31% do tempo ele permaneceu nessas associações. Então, o que a gente analisou? Aqui, durante 107 minutos, ele percorreu 85,3 metros de cana, teve um rendimento lá de aproximadamente, ele produziu 5 toneladas nesse tempo filmado, de 107 minutos, dá 1 hora, um pouco mais de 1h30. Desferiu, nesse tempo de 107 minutos, 1.373 golpes de podão, nos momentos lá em 3 ruas, 1 rua e desponte, as atividades dele. A gente estimou, então, já que ele cortou quase 13 toneladas nesse dia, pelo desempenho, quase 3.500 golpes de podão, 1.200 flexões de coluna e 442 rotações lombares para atingir essa produção, que foi filmada também. Então, a média seria de 11,29 flexões por minuto. Dá mais ou menos 2 flexões a cada 10 segundos. Durante 8 horas de trabalho. Né? Não numa aula de ginástica lá que a gente pode fazer isso durante 2, 3 minutos no pump, por exemplo. No body pump. E ainda 1,8 flexões a cada 10 segundos, que seria, como eu falei, menos de 2, na realidade. Aqui, como tudo foi cronometrado, então é um método científico que a gente tem. E o BioTG como atividade pesada, então, constatou, né, que é o que a norma segue,
teria que ter 30 minutos de trabalho por 30 de descanso. A gente não viu isso em nenhum momento. A norma americana diminui, até ajuda o trabalhador. Existe uma norma americana que leva em contrapartida a vestimenta, velocidade do vento, que não parece, mas influencia como resistência ao corte. E já na norma americana já estaria sobrecarregado bem antes lá. Aqui o polar, aqui o que gerou a frequência cardíaca, como se fosse um eletrocardiograma. A linha que vocês estão vendo para baixo é o que a gente pode dizer assim, o período que menos ocorreu para desgaste de saúde dele. O resto ele está acima ali do preconizado. E chegou a um pico de 174 batimentos por minuto. De repente deu um pico lá de 174. A gente não sabe necessariamente se é um pico que foi algum problema clínico dele ou foi naquele momento ali só. Aí, entre a barra preta e a azul, a mesma coisa, aquilo ali seria o ideal, o máximo que ele tinha que manter. Tudo que está acima da barra preta, ele já extrapolou para a saúde dentro de uma determinada metodologia. Não é só eu que estou achando isso. Tem um sueco que estudou isso e falou, quando pega a frequência cardíaca mais 35 batimentos, extrapola uma determinada metodologia, então está acima. Ele não poderia subir daquela linha preta para a saúde dele. No quadro lá na penúltima coluna, tudo que está em vermelho são os trabalhadores que extrapolaram. Só 6 trabalhadores dos 40 lá, né, não extrapolaram isso. E justificável pela tonelada, eles produziram bem menos. Todos que estão em vermelho extrapolaram a frequência cardíaca, que era o nosso indicador de estafa. Então, a média daí do grupo foi de 107,75 batimentos. Se a gente pegar para um fisiologista, é até uma média não muito exaustiva, mas pensar que é 107 batimentos durante 8 horas de trabalho. Numa academia, a gente faz exercício a 140, 150 batimentos, mas durante 1 hora, 1h10, 50 minutos. Ele faz isso, 107 batimentos, durante 8 horas, em média. E tem 49 batimentos, como um atleta, tem um batimento muito baixo no repouso, que é muito bom em termos de saúde, porque ele faz uma atividade de extrema resistência. O que a gente conseguiu no tratamento estatístico, depois que a gente fez algumas relações estatísticas, é que o incremento de 1 tonelada de cana aumenta essa carga cardiovascular, aumenta a frequência cardíaca dele em 0,81%. Então, a gente fez uma mensuração que cada tonelada a mais que ele corte de um determinado momento, quase 1% vai aumentando a frequência cardíaca. Então, é um indicador feito numa regressão, método estatístico. Tá? Então, pelo modelo de ajuste, pode-se estimar, por exemplo, que para uma produção de 15 toneladas por dia, 15 toneladas, ele vai extrapolar, vai ficar 40,47%. Ele tinha que ficar em 33%. Então, ele já extrapolou lá em quase 10% do que ele tinha que fazer na parte cardíaca. A gente pegou o exemplo aqui de 15 toneladas, aqui, o cortador. Então, mostra todos esses dados, a participação da produção e a forma de remuneração por tonelada como determinantes do esforço cardíaco, né, que eu estou achando. Né? A estatística apontou isso. Ele é determinante, ele incrementa a frequência cardíaca, que é o indicador que a gente teve. Então, esse estímulo financeiro vive muito parecido aí com o atleta. Né? E ele perde a referência pela questão da oxigenação, já que ele está fazendo um exercício, de ver sinais claros para eles, como sudorese, como cãibra, e parar de trabalhar. Ele não para. Ele não adere a esses sinais vitais, porque falta até a oxigenação. Né? Os quenianos treinavam sem frequência cardíaca 30 anos atrás. O parâmetro que eles tinham, que estavam melhorando na questão de resistência, era treinar no reto, depois treinar na subida, treinar na montanha, batendo palma, treinar na montanha, batendo palma e cantando. Se eles cantassem bem, eles não estavam com tanta frequência cardíaca. Então, que eles estão oxigenando o cérebro para poder cantar. Então, o nosso trabalhador, quando chega à fadiga, ele não tem mais o discernimento dos próprios sinais vitais. Então, a diferença relatada indica que a condição determinante da carga, o desgaste dos trabalhadores, é o pagamento por produção no aspecto fisiológico. Então, o que se observa no sistema produtivo da cana é uma semelhança competitiva acirrada como a do esporte,
em tela nesse trabalho. A maratona, no caso, por analogia, já que não é o mais forte que sobrevive na cana, é o mais resistente. A pessoa com muita massa muscular, muito músculo, corta bem cana durante 30, 40 minutos só. Ela já fadiga. Então, pela proximidade de percepções e limites com o corte manual da cana-de-açúcar. Algumas indicações. Pagamento por produção, acho que tem que ser discutido fora dessa questão fisiológica. A gente só apontou que ele incrementa na estatística. Diminuir o gasto energético diário por causa dessas temperaturas. Então, aumentar a possibilidade dele regular isso. Criar sistema de monitoramento de sobrecarga térmica regional, como se fosse um IBU-TG, mas que pegasse alguns outros fatores, principalmente a temperatura. Monitorar a alimentação, reposição eletrolítica e condições do entorno. Aqui a gente teve algumas discussões para Piracicaba, como Fórum do Trabalho e Cidadania, principalmente com relação ao sono, as condições que esses trabalhadores dormem, se alimentam, o entorno do trabalho. Senão ele não vai render também, ele vai fadigar da mesma maneira. Essas pausas, descanso, hidratação, abrandamento do ritmo, como se fosse lá a maratona para cruzar a linha de chegada. Peguei aqui uma frase do ex-capitão do Exército, Carlos Lamarca, que foi... ele acabou desertando do Exército para combater a ditadura. O trabalho foi ousar lutar e ousar vencer. Na realidade, a gente teve que lutar muito, principalmente com as condições de poder fazer o campo. Se não fosse a Procuradoria do Trabalho de Campinas, a gente não conseguiria fazer o campo. Era uma coisa muito fechada. Então, foi uma luta muito grande. Se conseguir entrar num campo de uma usina, talvez por isso, as dificuldades, talvez os pesquisadores não terem isso até hoje muito comprovado. Pode ser que agora isso se abra e acho que a academia tem que participar muito com relação a isso. O trabalho é uma tese de doutorado, tem a questão das revistas que demoram para publicar, então a gente tem 2, 3 artigos aí pulverizados em revistas que ainda não foram publicadas, mas a tese, que passou por 5 doutores, eu acho que deve ser um trabalho que dá para apontar que tem alguma relevância científica, né? Afinal de contas, teve uma banca que deu um título, né, para algum professor. Então, esse trabalho deveria estar no site da Unimep, mas ainda não está lá. Tá? Então, qualquer coisa, tem aí o meu e-mail, posso mandar o trabalho em PDF. É meio pesadinho, mas, de repente, dá para quebrar algumas coisas. Enquanto ele não está ainda no site da Unimep, lá na página da pós-graduação da Engenharia de Produção. Então, esse foi o trabalho. Obrigado aí pela atenção a todos. Muito obrigado, professor Erivelton. Oportunamente faremos um rápido resumo daquilo que é tão marcante na sua pesquisa, mas desde logo digo a seriedade na pesquisa para se tirarem conclusões